O medo de machucar alguém pode tornar essa pessoa mais enferma, ou seja, ela vai ficar mais complicada no futuro. Ao invés de falar a verdade, a pessoa fica protelando, fica enganando. Quando chega no futuro, essa pessoa tem muitos problemas, porque o medo de magoar fez essa pessoa estar numa situação hoje muito difícil. Muito bem, eu sou o pastor Newton Soares e esse é o canal que fala sobre motivação, saúde mental e mudança de vida. Bem, eu estou aqui falando sobre esse problema que é corriqueiro. Muitas pessoas não falam a verdade, têm medo do confronto e essa pessoa ela fica iludida, ela fica vivendo uma vida e cometendo os mesmos erros. É claro que muitas vezes a pessoa ela tem medo da reação quando se falar a verdade para essa pessoa. Mas diga-me uma coisa, não seria melhor essa pessoa tomar um choque, ela ficar de repente uma hora chateada, ou de repente um dia chateado, que viveram a vida inteira sem ter conhecimento dessa verdade? Quantos pais, né, ao invés de falar a verdade para os filhos, né, até uma questão quando a pessoa ela pega uma criança, ela adota essa criança e ela não fala, o tempo vai passando, ela não fala com medo da reação dessa criança. E essa criança ela tem uma vida normal, ela tem a sua infância, enfim, adolescente, ela cresce, mas o medo do confronto, de falar a verdade, e essa família no futuro pode ter problema, como você de repente já deve ter ouvido muitos casos assim. Essa criança, ao chegar numa fase adulta, ela sabe da verdade e se ela não for bem equilibrada, tem um problema muito sério quanto à verdade que não foi revelada para ela. Eu estou falando esse exemplo, mas existe N exemplos aí em que você, com medo de machucar a pessoa, de magoar a pessoa, e você acaba arrumando um problema muito sério para a vida da pessoa. Seja qual for a situação em que você esteja vivendo nesse momento, a melhor saída é a verdade. Eu sei que existem verdades que a gente falando assim, colocando de maneira tão simples, e na verdade é muito complexo. Não tem como você falar a verdade de pronto, porque vai ter um problema que não somente vai agredir ou espingar uma pessoa, mas de repente por uma família inteira. Isso vai agregar problemas e problemas para muita gente. Eu sei que quando nós falamos sobre revelação de verdade, é algo que falando, né, é tão bonito falar na TV, falar na rede social, falar numa conversa formal, mas quando a pessoa vive essa realidade, eu sei que é um tanto difícil. Eu sei que é um desgaste muito grande você se ater com a pessoa e falar claramente o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu sei de tudo isso, mas quando nós falamos em revelar a verdade, perdão, nós estamos falando aqui para evitar problemas futuros. Eu dei o exemplo aqui de um casal que adotou uma criança, não falou nada. E no futuro ela descobre que é um filho adotado, tem um problema muito sério para a cabeça dessa que hoje de repente seria um jovem ou uma jovem. Por quê? Porque se ela não foi tratada ou criada com equilíbrio, ela vai ter um problema muito grande no seu psique, no seu psicológico. Então a saída, eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas a saída para evitar problemas futuros é sempre o caminho da verdade. O caminho da verdade é penoso, o caminho da verdade
custa muito caro, eu sei, mas é o melhor caminho. Não tenta colocar um atalho, isso vai ter problema no futuro. Eu sei que você está preocupado com a reação da pessoa. Eu sei que está preocupado com a cabeça dela, como ela vai ficar se falar a verdade para ela. É claro, eu estou falando a verdade no seu diversas complexidades. Não é somente a criação de uma criança, mas você de repente está em vista aí, está num confronto da sua empresa. Você não está falando a verdade para o seu sócio ou alguém que trabalha perto de você e você está protelando isso. Você está empurrando com a barriga, um exemplo assim bem raso para você entender, e isso futuramente vai ter um problema muito sério para você. O relacionamento com seu funcionário, com seu sócio, tudo isso vai ter um problema sério para você. Você pode ter certeza disso. Enquanto você não tirar esse band-aid, você vai ter um problema sério. Você tem que estancar isso. Você tem que arrancar esse band-aid, falar a verdade para essas pessoas. E eu falei da família, falei da empresa e falo também diversos aspectos que você pode ter aí em relação ao seu cotidiano, à sua vida. Então você precisa ter a verdade bem clara sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, enfim, a verdade ainda é o melhor caminho. A mágoa, a pessoa pode ter uma mágoa, um ressentimento momentâneo, mas no futuro ela pode ter não somente mágoa, ela vai ficar com um sentimento de rejeição, um sentimento de inverdade, um sentimento em que você não foi claro com essa pessoa. Então, a pior coisa que acontece na vida de um ser humano é saber que faltaram com a verdade com ela. Ela poderia saber da verdade, ela ia sofrer naquele momento, de repente ia chorar 2 dias, mas depois ia se refazer e ia colocar a sua vida em ordem novamente. Mas quando a coisa cresce, passa anos e anos, e você não fala a verdade, você fica protelando, olha, a situação tem de ser gravíssimo para você. Uma situação que seja irreversível, você não vai recuperar mais, seja funcionário, seja família, seja o seu cotidiano, porque você teve medo do confronto. O confronto é o melhor caminho, a verdade é o melhor caminho. Você precisa tomar a decisão de falar a verdade para essa pessoa. Eu não sei para quem eu estou falando. De repente esse vídeo caiu no seu colo hoje para você tomar a decisão na sua vida. Está na hora de você arrancar esse band-aid. Está na hora. Tem que estancar. Não adianta ficar preocupado. Haverá sim sempre um confronto com a pessoa, mas é a hora de confrontar-se com a verdade. A verdade é o melhor caminho, ok? Bom, se você gostou ou tem gostado desse conteúdo, eu te convido para se inscrever no nosso canal, tá ok? Deixar o like e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.